Então vamos lá. Primeira coisa, leitura do enunciado. Pedro deseja realizar sua festa de aniversário e, para isso, irá comprar 30 latas de refrigerante com capacidade de 200 ml cada uma, no intuito de evitar desperdício. Então ele não quer que sobre, tá? Caso ele opte por comprar latas de 600 ml, quantas ele deverá comprar? Então, o exercício está falando que ele vai comprar 30 latas e cada lata vai ter 200 ml, tá? Só que ele tem uma outra opção que é comprar latas de 600 ml. Será que ele vai comprar as mesmas 30? Ele vai comprar mais latas ou menos latas? Tá? Então, ó, aqui primeiro a gente pode dar uma raciocinada. Se eu estou comprando lata de 200 ml, vou imaginar que as latas são pequenas, tá? Então, 30 lata pequena dá para todo mundo, não vai sobrar e não vai faltar, tá? Se eu comprar uma lata que é maior, o que que vai acontecer? Vai vir mais líquido. Se vem mais líquido, eu não preciso comprar nem a mesma quantidade e nem mais. Eu tenho que comprar menos lata, tá? Porque eu vou ter a mesma quantidade de gente, então eu vou precisar da mesma quantidade de líquido, de refrigerante ali. Tá? Não preciso nem de mais nem de menos refrigerante. Eu não quero sobrar e não quero que falte. Tá? Então, se eu estou comprando mais uma quantidade, uma lata que tem uma quantidade maior, eu preciso comprar menos lata para ter aquela mesma quantidade total de refrigerante. Tá? Então, a gente tem aqui ó, o seguinte problema, seguinte situação. As grandezas são a quantidade de latas de refrigerante, né? As latas em ml aqui, a quantidade de refrigerante, né, em cada lata em ml, então 200 ml na lata pequena, 600 ml na lata grande. E a quantidade de latas de refrigerante, 30 latas e uma quantidade que eu não sei que eu preciso comprar, tá? O exercício fala que se eu comprar 30 latas com 200 ml, 30 latas com 200 ml, eu consigo servir todo mundo. Aí ele quer saber, se eu comprar lata de 600 ml, que é maior que a anterior, quantas latas eu preciso comprar? Tá? Então, essas são as razões para cada grandeza. Então, é 200 por 600, a quantidade aqui, ó, de líquido em cada lata, e 30 sobre X, a razão aqui da quantidade de latas de refrigerante. Aí, a relação entre essas duas grandezas. Como essas duas grandezas se relacionam, tendo em vista que eu vou ter no final a mesma quantidade de refrigerante, tá? Eu não quero comprar nem mais refrigerante nem menos refrigerante. Eu quero comprar a mesma quantidade. Então, ó, se eu comprar mais, né? Se as latas tiverem mais refrigerante, se tiver uma quantidade maior de refrigerante dentro da lata, uma capacidade maior, então, ou seja, o que eu fiz? Eu aumentei a capacidade da lata. Se eu aumentei a capacidade da lata, eu tenho que comprar menos lata, tenho que comprar uma quantidade menor de latas, tá? Então aqui eu tenho uma situação onde as grandezas elas são inversamente proporcionais. Quanto mais latas eu compro, menor seria a quantidade, né, a capacidade da lata. Quanto menos lata eu compro, para comprar o mesmo total de refrigerante, eu tenho que aumentar a capacidade da lata. Então tem que ter uma lata com maior capacidade. Então as grandezas elas são inversas. Se eu aumento uma, a outra tende a diminuir. Se eu diminuo uma, a outra tende a aumentar, tá? Aí nesse caso, para resolver, o que eu tenho que fazer? Eu copio a primeira razão aqui, ó, copio igualzinha tava, tá, ó, mantenho ela. E a segunda razão, eu copio ela invertida. Ó, pode perceber que aqui ela está invertida. Era 30 sobre x, ficou x sobre 30. Tá? Eu inverti porque as razões eram inversamente proporcionais. Então, agora sim eu consigo efetuar aqui a regra de 3. Eu consigo resolver a regra de 3. Eu pego aqui, ó, multiplico esse por esse, faço 600 vezes x, que dá 600x, e depois faço 200 vezes 300, que dá 6.000, tá? Aí, como eu quero saber o valor de x, eu deixo o x isolado, sozinho, e divido 6.000 por 600 que estava junto do x. Aqui, ó, cortei esses dois zeros para ficar mais fácil a minha conta. Ficou 60 dividido por 6, que é 10. Ou seja,
Já que eu aumentei a quantidade, a capacidade da minha lata, eu tenho que comprar menos lata. E foi exatamente isso que deu. Deu 10 latas, né? Aqui a gente pode observar também que o que eu fiz com a capacidade da lata? Eu tripliquei a capacidade da lata. Eu tenho uma lata que cabe 3 vezes mais líquido, cabe 3 vezes mais refrigerante. Então eu tenho que comprar 1/3 de lata. Eu tenho que comprar a quantidade de lata dividido por 3. Realmente, 30 dividido por 3 dá 10. Ok?